Salve, salve, galerinha! Tudo bem com todos? Para mim é uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui e hoje para falar de uma obra muito, assim, intrigante e muito incrível também, né? Que é O Caçador de Pipas, de Khaled Hossein. Essa bem aqui que estou em mãos. Pessoal, mas antes de nós falarmos dela, é interessante nós entendermos que quando o escritor Khaled publica essa obra ali em 2003 e mais tarde, 2007, foi adaptada para o cinema, a gente vai entender que então uma obra afegã se tornou assim tão conhecida mundialmente. Porque essa obra, O Caçador de Pipas, se tornou um best-seller mundialmente falando, né? Inclusive aqui no Brasil também. Vamos nos lembrar de um episódio que aconteceu em setembro de 2001, as derrubadas das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E isso foi uma comoção mundial muito grande, né? E nos chama a atenção pelo fato de que a mídia voltada em cima dessa situação, onde os Estados Unidos, a posteriori, invadiu o Afeganistão, derrubou o sistema vigente, né? O sistema político militar vigente naquele momento, que era o Talibã. E aí, questão de semanas, derruba esse sistema totalitário. Mas mesmo assim, convém nós nos lembrarmos que esse país, né, que já havia décadas entre guerras com os soviéticos e guerras civis também, e ainda em 1996, quando passa por aquele golpe talibã, né, então esse regime religioso, militar, que havia implementado, né, essa ditadura naquele contexto, em 1996, ainda perdurou por muito tempo. E é claro, até hoje o país, né, ainda passa por diversas instabilidades, né, em todos os sentidos. E todo esse palco aqui, Khaled Hossein introduz essa obra ambientada nesse contexto todo. E ele inicia sua obra ali na década de 60 para a década de 70, onde, apesar de tudo isso que havia acontecido, né, o país ainda, digamos, estava passando por um momento de calmaria, um processo de transição. Mais tarde a gente vai ver, ele descrever isso na obra também, o processo de transição do regime monárquico para o regime republicano. Mas eu não vou entrar nesses pormenores, porque é mais informações históricas. Mas falando um pouquinho da obra, antes de nós adentrarmos nessa obra fascinante, eu vou te apresentar alguns personagens, que são os personagens aí principais. Um é o Amir e o outro é o Hassan. E é interessante também, antes de nós falarmos um pouquinho desses personagens, vamos nos lembrar que quando você lê essa obra, quando você conhece essas figuras, que eu citei o nome agora, você vai perceber que existia duas castas ali. Né? Isso mesmo, né? Existia duas castas, que era uma subjugava a outra, uma era superior à outra. Por exemplo, Amir pertencia à classe dos Pashtun, né, que era uma classe da elite, né, era uma classe dos comerciantes, ou seja, que vivia no topo da economia. Né. E a outra, por sua vez, a classe de Hassan, que é o outro personagem, era a classe dos Hazara, né. Hazara que eram os que era uma classe, digamos, inferior à casta de Amir, né? Porque geralmente os empregos subalternos eram para eles, né? E a maioria das pessoas Hazara eram analfabetas e permaneciam assim por resto da vida. Então esses dois personagens, apesar de ser castas diferentes, os pais deles, né, nutriam uma amizade muito forte, um laço familiar muito forte, mas sem perder de vista o lugar de cada um, né? Cada um vivia em sua casta. Por exemplo, o próprio pai de Hassan era empregado do pai de Amir. E pai de Amir, por sua vez, era muito conhecido por ser um dos grandes influentes, então vivia cercado de pessoas da estirpe burguesa, né? Uma pessoa da alta elite. E também não vamos nos lembrar que esse personagem, Hassan, uma das características dele era uma pessoa muito meio que não fazia mal a ninguém. Era empregado de Amir, lembrando que os dois eram adolescentes ainda naquele contexto.
E Ami, por sua vez, por pertencer a essa classe superior, ele não usava, né, desse, digamos, desse seu status de casta para subjugar a Hassan. Então eles tinham uma amizade muito legal, muito interessante. Só que Ami, tinha como característica, ele era um personagem que nos chama a atenção pelo fato de despertar em nós um certo ódio para ele, mas também um certo amor. É interessante porque ele é um personagem, ao mesmo tempo que ele é covarde, ele é um personagem que tem sonhos, que tem um certo afeto muito grande também por Hassan. E Hassan, por sua vez, é muito corajoso, que faz de tudo para proteger o seu amigo. E é nesses entrelaços aí de características diferentes desses personagens que essa obra é construída. Por exemplo, no Verão de 1000, como é ambientado pelo próprio escritor, em 1975 há um campeonato muito conhecido lá em Cabul, né, que é a capital do Afeganistão, ali, que era uma competição de pipas, de empinar-pipas. E os caçadores, os que cortavam o maior número de pipas e os que iam atrás das pipas e encontravam em tempo menor, ou que encontravam primeiramente, era ali o campeão e era muito bem visto pela sociedade. Então tal era a importância desse campeonato. E é justamente nesse campeonato que vai acontecer um episódio muito interessante, que vai mudar a vida desses personagens, mesmo depois de adultos, né? E não vai chamar muita atenção também. E esse episódio, dentro do livro, eu não vou retratar para vocês, porque é um spoiler, vou cometer um spoiler muito grande. E isso que é uma das grandes sacadas do livro, digo que é o coração de toda a narrativa. Então, é para te colocar um pouquinho de curiosidade e investigar no momento que você estiver lendo essa obra também. E convém nós nos lembrarmos que os dois personagens, Hassan e Ami, quando nascera, a sua mãe fora morta, né, no momento do parto por conta de uma hemorragia, enquanto que Hassan, olha essa informação muito importante, e Hassan também, quando nascera, depois de 5 dias, a mãe dele, né, o abandona a família e de fato vai embora, né? E esses dois então ficam sem mãe, né? Então são criados por uma empregada e essa empregada amamenta os dois. Então são irmãos de leite, digamos assim. E cresceram juntos, né? Diversas aventuras, diversas peripécias aí. E houve um momento em que a Hassan protegeu, livrou Ami de um episódio que seria praticamente quase que fatídico para ele. Mas então teve essa dívida de sangue aí, que depois vai acontecer outro fato também muito importante, que eu não posso dar spoiler para vocês. Mas enfim, pessoal, isso foi apenas algumas dicas, uma indicação desse livro, que eu considero muito importante mesmo para nós entendermos uma cultura tão exótica, que é ali a cultura do Oriente Médio, né? E também porque a lição que ele nos traz, a lição que essa obra nos traz é de muito valia, né? De um amor ao próximo, da fidelidade para com o nosso semelhante, da empatia também, e de outras situações que você vai descobrir, que você vai se enveredar nessa narrativa que eu acho muito assim, como havia dito anteriormente, muito intrigante. E não é à toa que esse livro foi muito lido no momento da publicação e é muito lido até os dias de hoje. Então eu super recomendo a você O Caçador de Pipas. E tem uma frase que se tornou assim, e ela nos diz assim: por você eu faria isso 1000 vezes. Então é com essa frase de Carai Você, Caçador de Pipas, que eu encerro essa minha resenha com você, essa minha indicação dessa obra fantástica, né? Dessa obra muito incrível. Então, você que gostou, deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Então, galera, um beijo no coração de todos e fique com Deus.